Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico bem profundo, intitulado ao tema A Maldição do Segundo Casamento. Não existe ex-esposa, não existe ex-marido. Portanto, não existe, esta é a minha ex-esposa, este é o meu ex-marido. Biblicamente isso não existe. Quem querer diga glória. Amém? Então o tema é a maldição do segundo casamento. É o tema desta mensagem. Glória a Deus. Não existe ex-esposa e não existe ex-marido. Na Bíblia não existe. Na Bíblia não existe. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui de uma forma gloriosa aqui. Glória a Deus. Vamos aqui ver aqui o que é que nos diz a palavra do Senhor. Provando aqui, meu irmão. Glória a Deus. Marcos capítulo 6 diz assim, versículo 17 a seguir: Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado, ou seja, algemado, no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o e de boamente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a mesma filha de Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te o darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pediste darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela lhe disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, portanto o carrasco, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. Amém? Só até aqui, irmãos. Isto é muito, muito terrível o que aconteceu aqui. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus testemunhava de João, dizendo: daqueles que nasceram de mulher, dos nascidos de mulher, nunca houve maior profeta do que João. Não há maior profeta do que João. João era o maior profeta que já houve. Quem querer diga glória de João o Batista. Aleluia! E esse maior profeta de Deus, o que preparou o caminho para o Senhor, o precursor de Jesus Cristo. Aleluia! Aquele que anunciava o arrependimento para a remissão dos pecados e a vinda do Mashiach. Dizendo: olha, eis que eu vos venho batizando com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ricantalamasteria, testemunhando João do próprio Jesus. Então, repara aqui uma coisa tremenda. João, aleluia, ricantalamasteria, estava preso. Aleluia. Por causa do quê? Porque é que ele foi preso? Porque roubou? Porque matou? Porque destruiu? Porque violou, estuprou alguma mulher? Não. Ele estava preso porque, aleluia, ricantalamasteria, porque ele falava a verdade, porque ele disse para Herodes. João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então não diz aqui: não te é lícito possuir a ex-mulher do teu irmão. Não existe ex-mulher na Bíblia. Não existe ex-marido. Amém? Não existe ex-esposa, ex-esposo. Então cuidado, meu irmão. Na Bíblia não existe ex-mulher. Não existe ex-marido, conforme nós vamos provar. Portanto, isso traz maldição na tua vida. Tu te divorciares e casares de novo. Quem quer diga glória. Maldição sem causa ela não virá. Ricantarai. Provérbios, se eu não estou em erro, 26:2. Aleluia. Como a ave no seu voar e a andorinha no seu ninho, assim a maldição sem causa ela não virá. Qual é a causa da maldição? O pecado. O pecado vai trazer sobre a tua vida maldição. Glória a Deus.
Então porquê é que João o Batista foi preso? Por falar a verdade. Por falar, dizer, olha Herodes, tu casaste com esta mulher, mas esta mulher é a mulher, ainda é a mulher do teu irmão, Filipe. Ela não é ex-mulher, ela é a mulher. E atenção, a Oricanta lá Massaia, muitos dizem, não existe nada que condene o segundo casamento no Novo Testamento. Não existe nada que aprove, nem que apoie o segundo casamento. Inclusivamente, segundo a tradição apostólica, durante os primeiros séculos, não existia na igreja primitiva segundo casamento. Não existia, não era permitido. Amém? Os verdadeiros cristãos mais próximos de Jesus, dos primeiros séculos, próximos historicamente, não casavam segunda vez. Amém? Então isso é a invenção dos últimos tempos. Essa história de segundo casamento, terceiro casamento, quarto. Tem aí uma cantora, Shirley Carvalhais, parece que já casou várias vezes. Amém? Que Deus a liberte, que Deus a abençoe, que Deus a venha a libertar. Nada temos contra a irmã. Temos vários exemplos, pastor. Não é? Temos o exemplo do Abílio Santana, que casou a segunda vez. Temos pastores famosos aí. O Napoleão Falcão, muito famoso também, que caiu na asneira de casar a segunda vez. Vários outros casaram a segunda vez. Amém? Então, o que não falta aí, especialmente nos Gideões, é homens que já casaram, pregadores que já casaram a segunda vez. Glória a Deus. Cantoras que já casaram 3, 4 vezes. Então está uma pouca vergonha. Está uma pouca vergonha. Aquilo que antigamente, aleluia, não era tolerado nem no meio secular, era proibido, conforme a gente já vai ver na história, agora se tornou banal nas igrejas. O segundo casamento, que é um pecado. Então, repara aqui, muitos dizem assim, mas Deus não tomou em conta o tempo da minha ignorância. Deus só não vai tomar em conta o tempo da tua ignorância se tu agora te arrependeres. Se tu deixares de praticar aquilo que estás a fazer errado. Estás em segundo casamento, estás em adultério, então tens de largar esse adultério. E ficar só ou reconciliar com a tua esposa. Ou reconcilia ou fica só. Só tem duas alternativas, não há três. Não é? Ou casa de novo. Aleluia, olha aí. Herodes, atenção, Herodes era idumeu. A Bíblia diz que Herodes era idumeu. Herodes era um pagão. E segundo reza a história, Herodes, glória a Deus, ele mandou colocar uma águia numa das entradas do templo. Facto esse que provocou a ira dos judeus, porque ali era um símbolo do paganismo, da idolatria romana. Glória a Deus, isso irou de facto os judeus e os religiosos da época. Aleluia, os fariseus e os saduceus, irou bastante, porque Herodes mandou colocar uma águia numa das entradas do templo. Portanto, ele era idólatra. Ele conhecia sim a Bíblia, conhecia na teoria, como os padres conhecem, estudou 13 anos, mas depois só profanam, adoram a imagem de escultura. Assim era Herodes, ele era pagão, ele era ímpio, ele não era crente. Apesar de ele não ser crente, Deus não tomou como válido o seu segundo casamento. Deus não disse, olha, tu estás no segundo casamento, mas agora é só aceitares a Jesus e continuas no segundo casamento. Nada disso. O que é que disse o profeta? Aleluia, a um ímpio. Um indivíduo estava no tempo da ignorância acerca de Jesus Cristo, do Messias. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então o pecado não vai deixar de ser pecado só porque ele é praticado por alguém que está no tempo da ignorância. Por alguém que está no tempo da ignorância acerca de Jesus Cristo, que é o Senhor e o Salvador, acerca da palavra de Deus e acerca do Deus Criador, que é bendito eternamente. Aleluia! Um pecado, que define o pecado é a ação do pecado. E não o facto de saberes ou não se ele é pecado. Quer saibas ou não saibas, quer sejas ignorante ou consciente, ele vai ser sempre um pecado. E vai-te ser imputado a menos que tu te convertas. Deus só não vai tomar em conta o tempo da tua ignorância se tu largares esse pecado. Então é bem claro. Aqui o ensino. Herodes, aliás, João dizia a Herodes, não te é lícito possuires a ex-mulher do teu irmão. É assim que está escrito. Existe ex-mulher na Bíblia e ex-marido? Não. Não te é lícito possuires a mulher do teu irmão. Uma vez que casou uma vez, o marido ainda está vivo, o primeiro, que era Filipe, era Amanda Glória Plaço, ela não poderia casar com outro. Herodias não poderia casar com outro, porque o primeiro ainda estava vivo. Ela ainda estava ligada e unida em uma só carne com o primeiro. Ela não podia se unir a outro, porque aí são três em uma só carne, é uma aberração. Glória a Deus. Xarabandalabasteri andalamaia. Então é bem clara esta palavra. Existe ex-marido. Existe ex-esposa, existe ex-marido, ex-mulher, existe ex-esposa, ex-esposa, não existe.
Não te é lícito possuís a ex-mulher do teu irmão, assim que está escrito. Não te é lícito possuís a mulher do teu irmão. Isto foi dito a um pagão, não foi dito a um cristão. Haramandagai. E Herodias o espiava. E queria matá-lo, mas não podia. Então, repara, aqui, porque é que foi preso e algemado João Batista? Porque ele dizia a verdade. Herodes, não te é lícito tu possuires a mulher do teu irmão. Não diz a ex-mulher do teu irmão, diz a mulher. Amém? Não é? A pessoa pode-se até divorciar. Aos olhos perante a lei civil, perante a sociedade, poderá estar divorciado, poderá estar perante a sociedade moderna, corrompida, mundana, estar livre para se casar. Está livre. É como se esteja solteiro de novo. Não. Mas perante Deus ele ainda está ligado e unido à sua primeira esposa. E será considerado adúltero se casar com uma nova mulher. Ela será considerada adúltera se casar com um novo marido. Amém? Então existe a lei dos homens e a lei de Deus. E quando a lei dos homens está de acordo com a lei de Deus, ok, devemos cumpri-la. Mas se a lei dos homens está contrária à lei de Deus, devemos violá-la. Não devemos concordar com ela. Quantos podem dizer aleluia? Antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, provando aqui que não existe. Existe uma maldição sobre isto. Porque se não é lícito, é ilegal, é desobediência, é rebeldia. Não é? É a desobediência, a rebeldia aos mandamentos divinos. E os rebeldes são como os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Então há uma maldição associada ao segundo casamento. Repara aqui a prova que não existe ex-marido e ex-mulher. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher, então, aos que casaram na lei civil. Aleluia, porque a mulher que está ligada ao marido, aliás, a mulher que está sujeita ao marido, ou seja, tem que ser submissa ao marido, o marido é o cabeça, não é ela mandar no marido, amém, mas ela ser sujeita ao marido, enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Quer dizer que enquanto o primeiro marido vive, se ela largar, separou e depois divorciou e casou de novo, ela é considerada adúltera. Eu pergunto, os adúlteros vão para o céu? Não. Amém? É complicado. Isto aqui é a regra para todos os que casam pela lei civil. Não os que vivem amigados. Os que vivem amigados estão em fornicação. Então, aleluia, ricantar a mastéria. Então é bem claro. Uma mulher que largou o marido, divorciou e casou de novo com outro, entre aspas, marido, com o segundo marido, não é? Ela será chamada adúltera, enquanto o primeiro marido viver. Mas se o marido morrer, ela aí fica livre para se casar com quem quiser, com quando seja no Senhor, se ela for cristã. Este é um mandamento, é a regra. Glória a Deus. Mas vamos aqui mais para a Bíblia, para tu entenderes isto de uma forma clara, para tu saberes que o segundo casamento é adultério, nunca é casamento. O segundo casamento não é casamento, biblicamente é adultério. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher, foi Jesus quem disse, e casar com outra, adultera contra ela. Então o segundo casamento é o quê? Adultério. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então a mulher que deixa o marido e casa novamente, ela está em adultério, juntamente com o seu amante. Não é segundo marido, é amante. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ricanta la bastéria. Amém? Então a segunda mulher será sempre uma amante aos olhos de Deus. O segundo marido será sempre um amante aos olhos de Deus e não um marido. Então entende isto bem claramente o conceito bíblico. Lucas capítulo 16, versículo 16 a seguir. A lei, perdão, a lei e os profetas duraram até João. E desde então, ou seja, desde então quem é que veio depois de João? Ele era o precursor de Jesus, foi Jesus. Então desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele, se esforça por entrar nele, luta por entrar por ele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei, um único traço que difere uma letra em hebraico de outra letra. Então nem a menor letra vai passar. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. É muito forte esta passagem. Agora repara. Iramandaraba canta labaia. Será que os adúlteros vão para o céu?
Será que quem está vivendo em segundo casamento, que a Bíblia não chama casamento, chama de adultério, irão ser arrebatados no dia da vinda de Jesus? Não. Diz aqui, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis nem os devassos, ou seja, os fornicadores, aqueles que vivem amigados, amasiados, amantizados em união de facto, as moças que perdem a virgindade antes do casamento, os moços perdem a virgindade antes do casamento, aleluia, a moça que ficou com o namorado, ficou com outro, ficam, não é? Os namorados que têm namoro escandaloso, são os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então os adúlteros, os que estão no segundo casamento, não herdarão o reino de Deus. Lá não entra nada que contamine, nem que faça abominação. Apocalipse 21, 27. Então não vão entrar. Então a pessoa está a perder tempo nessa segunda relação, sabendo que está em pecado. Amém? Herodes, não venham com desculpar, mas quando eu casei segunda vez, eu não conhecia a Cristo. Ok. E Herodes, conhecia a Cristo também não, e casou segunda vez. Mesmo assim, Deus considerou aquilo um pecado, e não um casamento, considerou que é um adultério. A ponto de João Batista dizer para Herodes, Herodes, aleluia, não te é lícito possuís essa mulher. A mulher do teu irmão Filipe, não diz a ex-mulher do teu irmão, não. Essa mulher, porque ela não é tua, ela é do teu irmão. Cuidado. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela não mente. Então, os adultos, quem está em segundo casamento, não vai entrar no reino dos céus. Não vai, de forma alguma. Não venho com desculpa, mas eu não era crente quando casei segunda vez. Ok, mas agora já sabes, agora aceitaste Jesus, já sabes que isso é pecado, vais continuar a viver no pecado? Eu pergunto, o drogado, quando aceita Jesus, vai continuar a tomar droga, a injetar na veia? Não é? Porque diz, Deus não tomou em conta a ignorância, então vais continuar agora a injetar-te da mesma forma. O ladrão que roubou um carro que não é o seu, roubou e trouxe para a sua casa, para a sua garagem, vai continuar com o carro furtado ou vai devolver ao seu legítimo dono, depois de aceitar ajuda? Da mesma forma, o indivíduo largou a esposa e casou com outra, Rima Nagashaya, Playa Suricanta, Neri Andalabaia, Managaia. Ele vai continuar nessa situação. A mulher casou com um homem que já havia sido casado. Ela roubou o marido à outra. Ela não vai devolver o produto do seu furto, vai continuar. Não é? Eu pergunto, o indivíduo aleluia, o indivíduo que tem vício, que bebe bebida alcoólica, que fuma, que se droga, não é? Quando aceita Jesus, depois de aceitar Jesus, vai continuar a fumar, a beber e a se drogar? Não. E o idólatra vai continuar com as imagens de escultura dentro da sua casa? Também não. E o indivíduo recasado, que está em adultério, continuado, vai continuar a viver em adultério ou vai desmanchar essa união? Aramandaglaya plaço covarai, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aramanagai. Aleluia. Reimanagashaya. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele, porém, que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então não basta confessar. Eu confesso, eu errei. Eu errei porque me casei a segunda vez com esta mulher. Entrei no adultério. E agora vais continuar em adultério, agora que já sabes que a palavra de Deus diz que isso é adultério. Vais continuar ou vais largar? Aleluia. Então a palavra é muito clara. Amém? O segundo casamento é adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É a palavra que o diz. Pastor, eu casei a segunda vez, o que é que eu devo fazer? Aleluia. Olha, deves-te fazer eunuco. Glória a Deus. Mateus 19. Vamos aqui. Aleluia. Olha aí. Versículo 3. Então chegaram-se ao pé dele, ao pé de quem? De Jesus. Os fariseus, tentando e dizendo, é lícito, é legal ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, porquanto deixará o homem, quem? A sua mulher e os seus filhos, e se unirá a outra mulher, a uma segunda mulher? E são os dois numa só carne? É assim que está escrito? É isso que eu pergunto. Irmãos, o que é que está escrito no versículo 5? Deixará o homem, ou o jovem, deixará o homem a sua esposa e os seus filhos, e se unirá a uma outra mulher, não é? E são os dois numa só carne? É isso que está escrito? Não. Está escrito, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Então, a Bíblia é bem clara. A Bíblia não diz que o homem vai deixar a sua esposa e os seus filhos e se unirá a uma nova mulher, a uma outra mulher. Não.
A Bíblia diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Então ele é solteiro. E se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Aleluia. Somente os solteiros e viúvos estão livres para casar novamente. Somente os solteiros e os viúvos estão livres para casar. E para casar segunda vez só os viúvos. Porquê? Porque a primeira já morreu. Porque o primeiro marido já morreu. Então ela está livre da lei do marido e pode casar segunda vez. Cuidado. Então disseram-lhe eles não concordaram com esta palavra, com esta lei que Deus estabeleceu para todo o homem. Isto não é só para crente, é para toda a gente. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Não diz que deixará o homem a sua esposa e os seus filhos e se unirá a uma outra mulher. Não, diz deixará o homem, seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles, porque mandou Moisés dar-lhe carta de repúdio, carta de divórcio e repudiá-la. E ele lhes disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Então quem é que permitiu? Foi Moisés, não é? Por causa da dureza dos vossos corações. Vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Quer dizer que agora estamos na graça. E na graça Deus reafirma a lei do princípio. Não a lei de Moisés, mas a graça de Cristo. Então na graça é a lei da criação. Na lei da criação o homem saía de casa do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher e seriam ambos uma só carne. E seria o casamento. Rosh, Arabandarabandaya, Arabandaglaia, Plassucovaraya. Aleluia. Na lei de Moisés permitiu o de repúdio, mas na lei de Cristo acabou. Acabou essa história de repúdio. Só há uma exceção, aí tu vais ver qual é. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de quê? Diz aí de adultério, não. A minha esposa me traiu. O que é que tu deves fazer? Quantas vezes deves perdoar a tua esposa? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. Aleluia. E Marcos também diz, e orando perdoai os pecados, para que os vossos pecados sejam perdoados. Então se tu orando não perdoaste o pecado da tua mulher, mas partiste para o divórcio, tu vais ser condenado. Se não te arrependes desse divórcio. Amém? Então é bem claro. O que é que diz aqui? Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, o que está escrito é moicheia no original grego, não, é porneia. Não sendo por causa só de fornicação. Fornicação é quê? Fornicação é o pecado cometido por solteiros. Então, a não ser que essa mulher tivesse enganado o noivo dizendo que era virgem, já não era mais virgem, tinha cometido fornicação, tinha praticado sexo antes do casamento com outra pessoa. Glória a Deus, a não ser por causa de fornicação, ou seja, ela fornicou. Ela, no período solteira, andou com A, com B, com C, não interessa, pode ter andado só com um, ou se deitado só com um, ou com muitos. Mas ela não era mais virgem. E casar com outra, aleluia, comete adultério. Então Deus só permitia o repúdio perante a fraude. O que é que era fraude? Porque no Antigo Testamento a mulher para ir para o casamento tinha que ir virgem. Tal como deveria ser no Novo Testamento agora. Estamos no Novo Testamento, na graça de Cristo. Amém? A mulher tinha que ir virgem. Não é aquele que guarda a sua virgem, diz Paulo. Então a condição da solteira era virgem. Se ela solteira não era virgem, já tinha praticado loucura em Israel. E poderia morrer por causa dessa loucura. Amém? Então é bem claro. A solteira tinha que ir virgem para o casamento. Então a condição da solteira era virgem. Se ela já não era mais virgem, ela tinha praticado o quê? Porneia, fornicado. Então se ela não era mais virgem, mas disse ao noivo que era virgem, enganou o noivo. Se o noivo descobrisse, inclusivamente até ao ato, não é da união, até à noite de núpcias, se ele descobrisse que ela não era mais virgem, não havia as provas de virgindade, ele poderia fazer duas coisas. Ou acusá-la publicamente perante juízes, e se ficasse provado que ela não era mais virgem, não havia as provas da virgindade no lençol manchado com sangue, ela seria apedrejada até à morte. Ou apenas dar-lhe carta de repúdio. Viu nela coisa indecente. E assim ambos ficariam livres. Porquê? Isso não seria um divórcio, mas apenas uma anulação, se fosse nos dias de hoje, jurídica de um casamento, por fraude. Seria uma anulação. O casamento foi anulado, porquê? Porque ela disse-me que era virgem, não é? Enganou-me. Apenas por isso. Não tem nada a ver com adultério, depois já casados. Porque o judeu primeiro, para tu entenderes o conceito, primeiro ele noivava. Ficava desposado, como José estava desposado de Maria. E depois ficava um ano
o noivo na casa dos noivos e a noiva na casa dos noivos sem se verem um ao outro, sem terem um contacto físico, muito menos sexual íntimo, muito menos se deitarem um com o outro. Ao fim do ano consumavam o casamento carnal. Então havia o casamento, a união civil, que era feita um ano antes, ficavam desposados, os pais do noivo ou o noivo pagava o dote aos pais da noiva, pagava ali o dote, glória a Deus, e ali ficavam comprometidos, ficavam noivos, desposados, mas era como se fosse já assinavam o contrato, celebravam, não é, o casamento civil, ali celebravam um documento, um acordo, ali. Isso só poderia ser anulado se, aleluia, se o noivo desse carta de repúdio à noiva e se nela coisa indecente. E o que é que Jesus aqui confirma? Essa coisa indecente era porneia, fornicação. Ela já não era mais virgem, enganou, disse que era virgem, não era. Somente por esse caso. Não é por causa de adultério, é por causa de fornicação. Adultério, a palavra para adultério é mais cheia. A palavra para fornicação é porneia. São palavras diferentes, têm significados diferentes. Aleluia. Então qualquer que repudiasse a sua mulher, a não ser por causa dela não ser mais virgem, enganado ele, e casasse com outra, estaria cometendo adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então é bem claro. Aqui, Jesus foi bem claro. Aleluia. Aleluia. Então não tem essa história de divórcio. Amém? Hoje, trazendo para os dias de hoje, geralmente a pessoa primeiro, ela casa no civil e logo a seguir, não é? Pode ser até logo a seguir, na mesma noite, vai se deitar com a sua esposa pela primeira vez. Logo faz a união civil e a união carnal quase em simultâneo. Primeiro uma, depois a outra. Mas antigamente faziam união civil um ano antes e ficavam desposados, ou seja, comprometidos, noivos. Aqui é diferente. Primeiro faz-se o noivado sem qualquer acordo, sem qualquer documento assinado, sem qualquer certidão de casamento, e só quando vão casar no civil é que fazem a certidão de casamento e logo a seguir podem juntar uma só carne. É diferente. Então, nos dias de hoje, isto seria o quê? Uma anulação de um casamento por causa de fraude da noiva. Não tem nada a ver. A esposa traiu. O que é que disse Jesus? Não te digo 7, mas 70 vezes 7 deves perdoar o teu irmão. 490 vezes por dia. Então, se tu não perdoares, os teus pecados também não serão perdoados. Aleluia, disse Jesus. Então, a pessoa que não perdoa, mas que parte para a ação de divórcio, ela não perdoa. Então, também não vai ser perdoada naquele dia. A menos que se tenha arrependido depois disso do seu divórcio. Sinceramente. Então, é bem claro. Em relação ao divórcio, não basta a pessoa se arrepender, basta a pessoa confessar. Porque, por vezes, a pessoa quer reconciliar e a primeira... Aleluia, quer reconciliar, mas a primeira mulher já não quer reconciliar. Já não quer voltar para o primeiro marido. E aí ele fez a sua parte, tentou a reconciliação. Não fica então só, sem se casar. Então os discípulos ficaram tão chocados porque havia duas escolas rabínicas. Havia a escola de Hilel e a de Shammai. A escola de Hilel era a escola, creio que era a mais liberal, em que podia repudiar a esposa por qualquer motivo. Ela deixou queimar um arroz, repudiava. Ela fez cara feia para o marido, repudiava. Ela gritou com o marido, repudiava. Ela, não é? Ofendeu o marido, ameaçou o marido, repudiava. Não era só por questões sexuais ou qualquer outra, não era só, era por qualquer questão. Por qualquer motivo, a mulher podia repudiar o seu marido. Mas havia a escola de Shammai, que eram escolas da tradição de interpretação, não tem nada a ver com a Bíblia, eram escolas de interpretação farisaica, que diz que podia repudiar somente no caso de moixeia, de adultério. Mas aqui, Jesus foi mais radical ainda, diz, olha, não é por causa de adultério, não é? A exceção é só por causa de fornicação. Xaramanai, só por causa que a solteira, a noiva, enganou o noivo, disse que era virgem, mas já não era, tinha cometido porneia, fornicado, não é? Tinha perdido a virgindade. Então, só nesse caso é que pode ser dada a carta de repúdio para dissolver esse contrato que foi celebrado um ano antes de desposamento. Amém? Então, era o contexto. Estou aqui inserindo no contexto para tu entenderes. Então, os seus discípulos ficaram tão chocados porque estavam habituados ou uns à escola de Hilel, que era a liberal, ou outros à escola de Shammai. A liberal repudiava por qualquer motivo e a de Shammai só por causa do adultério. Ele foi tão radical que nem uma coisa nem outra. Jesus disse, olha, eu porém vos digo, nada de Moisés, nem nada de tradições humanas. Agora estou a falar a palavra. E Jesus disse, a não ser por causa de fornicação, ou seja, porneia, a não ser por causa da perca da virgindade. Só nesse caso. Era a mandalabaia.
de fraude. Glória a Deus. Andai, então disseram os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, o que é que eles pensaram? Ficaram tão chocados, disseram, olha, se eu não posso repudiar a minha mulher, nem sequer por causa de adultério, depois de eu casar com ela, ela me trair com outro homem, arranjar um amante, então nem vale a pena casar, não vale. Foram o que eles pensaram. O que é que Jesus respondeu? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Glória a Deus. Aramandai. Por isso é que hoje tem a igreja para todo o gosto. É a igreja que permite o divórcio e o segundo casamento em qualquer caso. Não é? As pessoas estão-se a dar mal até aconselham, divorcia-te. Não é? Não é? Vais arranjar uma coisa melhor. Então tem a igreja liberal, que é idêntica à escola de Hilano. Tem a igreja igual à escola de Shammai, como por exemplo as atuais Assembleias de Deus, que ao início não eram assim. Mas as atuais Assembleias de Deus se corromperam, porque ao início também não permitiam o divórcio. Não havia sequer divórcio. Não existia na Assembleia de Deus. Então isso é mentira. Não, a Assembleia de Deus ao início não era favorável ao divórcio, muito menos ao segundo casamento. Não poderia sequer. Então, mas atualmente a maioria das Assembleias, não vou generalizar, mas a maioria, pode haver exceções, que era uma igreja sadia ao início e de sã doutrina, permite o segundo casamento, pelo menos a maioria delas, por causa de adultério. A minha esposa me traiu, e aí vai e casa a segunda vez. E depois vira aquela lambança. Tu vais dentro de uma igreja da Assembleia de Deus, está lá um varão com a sua segunda mulher. Olha, está ali a minha ex-esposa, e a ex-esposa já arranjou também outro, vira aquela salada. Depois chateiam, casam terceira, quarta vez, vira aquela lambança dentro da igreja. Vira, não é? aquela falta de testemunho, aquela lambança. Não é? É uma pouca vergonha. Está igual ao mundo ou pior que o mundo. Muitas igrejas. Glória a Deus. Então tem, não é? Então nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem foi concedido. Então tem gente que não consegue receber este conceito. Então faz de qualquer maneira. Olha, pode repudiar por qualquer maneira, por qualquer motivo. Tem igreja que por qualquer motivo pode divorciar. E tem outras que dizem não, só por causa de adultério. Mas poucas são as igrejas que dizem que não pode. Não pode. E a única maneira de anular um casamento, dissolver um casamento, é por causa de fraude da noiva. Dizendo que era virgem, enganou o noivo e o noivo soube que ela já não era mais virgem, não concordou em ficar com ela e anulou o casamento. Entrou por um processo, não é? Um processo no tribunal por fraude. E anulou, foi-se anulado juridicamente um casamento. Só nesse caso. Então não há hipótese para um divórcio como a gente entende nos dias de hoje. Não existe. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Então, bem claro. E olha agora esta palavra. Porque há eunucos. Alamanda. E diz assim. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, não é? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Glória a Deus, quem querer diga glória. Então, aleluia, quem pode receber, recebam. O que é que são eunucos que nasceram assim do ventre da mãe? São crianças que nasceram com problemas no órgão reprodutor sexual, no pênis ou em termos orgânicos. Mais tarde não vai ter ou fisicamente, não é? Nasceu com uma deficiência, ou até organicamente e não vai ter força para consumar uma relação sexual e entrar uma mulher quando for mais velho. Então já nasceu com um problema. Então nasceu com uma deficiência ou com uma doença. É eunuco. Não pode ter relação sexual com mulher. E há eunucos que foram castrados pelos homens. São aqueles como aleluia, o eunuco etíope da rainha Candace, não era? Que era o criado da rainha Candace, era o mordomo, não é? Que foi castrado para servir nos palácios. Portanto, havia o costume de jovens que iam trabalhar como criados nos palácios reais, por causa de não haver a hipótese deles se deitarem com as jovens donzelas, com as moças que eram filhas dos reis e dos barões e dos nobres, para que o sangue plebeu não entrasse ao sangue real azul, porque um sangue inferior não entrasse ao sangue superior, não houvesse essa mistura sanguínea, não houvesse essa descendência indesejada. Então eles castravam os homens para irem servir como criados. Então são os eunucos. Também existe o caso dos castrati.
não é? Que eram homens, jovens que eram castrados, quando pequenos, para cantar melhor, para alcançar tons que as mulheres alcançam, não é? De uma forma encorpada. Então, há o caso dos castrati, para cantarem, para serem cantores de ópera. Pronto. Então, estou a dar os exemplos atuais. Então, o eunuco que nasceu eunuco é aquele que nasceu com um problema no órgão reprodutor ou um problema que não pode manter a relação sexual. Então, ele nasceu com um problema. O eunuco foi castrado pelos homens, ou foi literalmente cortaram-lhe o órgão genital. Cortaram para que ele não para que ele fosse trabalhar, aliás, num palácio e não tivesse relação com nenhuma donzela rica, não é? Obviamente seria rica, mas nobre e rica. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Quem é o homem que por causa do reino de Deus, por causa de ir para o céu, por causa de ser salvo, por causa da sua salvação, não é? Deixa de ter relação sexual, nunca mais vai ter relação sexual? Eu vou-te explicar quem é. Glória a Deus, está em 1 Coríntios. Eu pergunto, é o solteiro? O solteiro não é, porque, glória a Deus, aleluia, aleluia, não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis. Far-lhe uma ajudadora que lhe corresponda. Andará mastéria. E a Bíblia e diz que, aleluia, que Deus fez cair sobre Adão um sono pesado, né? E da sua costela fez a mulher e a trouxe a Adão. Então Deus fez a primeira união, que Deus a juntou, não separa o homem. Deus celebrou o primeiro casamento e viu Deus tudo quanto tinha feito e acho que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia 6º. Então esse primeiro casamento foi muito bom. Não é mau. E a Bíblia diz, vale mais casar do que abrasar, disse Paulo para os solteiros. De viver incendiado em chama, em paixão, em concupiscência, na luxúria. Orianda lá vai, em impureza, em imundícia, em lascívia. Glória a Deus. Então não é para o solteiro, porque o solteiro, para não pecar, ele sempre pode casar. Esta palavra também não é para os casados, porque em 1 Coríntios capítulo 7 nos diz, aleluia, anda cantaramaceira e bandaramanagaia, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento e por um curto período de tempo, para vos aplicares à oração e ao jejum e vos ajuntares novamente, para que o maligno não vos tente por causa da vossa incontinência. Há um mandamento para o casal, que eles não se podem privar um ao outro, ou seja, da sua união carnal, por muito tempo, para que o maligno não entre no meio, a não ser que eles o façam para orar e jejuar. Quem querer diga glória. Então o casal tem mandamento para se unir à sua esposa. Então isto não é uma palavra, este eunuco aqui não é o casado. Quem é? É claramente o divorciado. Caiu na asneira de divorciar e é isso só. E como a esposa não quis reconciliar a primeira, a verdadeira, não é? Glória a Deus, ele só teve uma opção, ficar só sem se casar. Amém? Então fez-se eunuco para ser salvo por causa do reino dos céus. Todavia, aos casados mandou eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não se apartar é separar. Porém, se ela se apartar, se ela se separar, que fique sem casar. Não manda casar de novo. Que fique sem casar. É mandamento, não é do apóstolo Paulo, mas do Senhor Jesus. Então, tu te separaste, fica sem casar. Divorciaste, fica sem casar. Ou então reconcilia com o teu marido. Ou se reconcilia com o marido e que o marido não deixa a mulher. Bem claro. Então, a pessoa divorciou, separou, divorciou. Qual é as opções que tem? Ou fica sem se casar, ou fica sozinha, ou fica sozinho, ou então reconcilia com o marido, com o primeiro. É assim. Não há terceira opção. Diz aqui que fica sem casar. É o mandamento do Senhor Jesus. E, infelizmente a maioria dos cristãos não cumpre. E está indo para o inferno. Glória a Deus. Então é bem claro. Depois a gente vê aqui mais uma confirmação no versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, como quando fica no Senhor. Então a pessoa só é livre, então a divorciada e o divorciado são livres, estão livres para casar, não estão disponíveis para casar. Olha, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, veio uma jovem e diz, eu gostaria tanto de casar, não é? Porque eu já estou a ficar numa idade, já tenho quase 30 anos, ainda estou solteira. E eu digo, olha, está ali um homem que ele está livre, não é? Está ali um homem que ele está livre. Está livre. Ele já foi casado, mas ele está livre. Ele está livre. Ele agora é solteiro, porque ele divorciou, é solteiro. Será que eu devo aconselhar assim? Devo fazer este tipo de aconselhamento? Ou está errado? Ou devo dizer, olha,
Ou ela dizer, olha, eu estou interessado naquele senhor ali. E eu disse, olha, mas aquele senhor já foi casado. Ele atualmente é divorciado, não pode. Qualquer casar com divorciado é adultério. Tu vais entrar no adultério. Será que eu tenho que fazer o aconselhamento certo? Não é dizer que ele está livre. Então a mulher, mesmo que ela tenha divorciado, enquanto o seu marido vive, ela está ligada e unida a ele. Pela lei. De sorte que será chamada de adúltera, disse Paulo, se vivendo ainda o seu marido for casada com outro. Haramandai. Então é adultério. Então ela não está livre. Apesar de ela se ter divorciado, ela não está livre. Aleluia. Ela continua ligada e unida ao marido. Então ela não está ligada, ela está comprometida. Então ela não pode quebrar esse compromisso jamais. Não pode ser infiel no contrato. Ela fez esse contrato, é vitalício. O casamento, ele é monogâmico, ou seja, um só casamento. Não é um homem casar com várias mulheres, não é poligâmico. Ele é heterossexual, é um homem que vai casar com uma mulher, não é um homem que casa com homem, nem mulher com mulher. E ele é indissolúvel, só a morte o dissolve. Não é o adultério que dissolve. O adultério pode causar um problema sério, até manchar o casamento, mas não dissolve. Não é? Pode dar um forte abalo no casamento, mas não dissolve. Rei managashaya, playa suri, cantas neri andarai. Aleluia, andaramassai, quantas vezes eu perdoar. Aleluia, dequeia ao meu irmão, não digo 7, mas 70 vezes 7, dizia Jesus. Ei, xarabandarabai. Rjai, que playa suri, cantas neria. Então, meu irmão, o segundo casamento é sempre considerado adultério. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus, é bem claro. Aqui a palavra, estou aqui a explicar quem são os eunucos, quem é aquele homem e aquela mulher que para entrar no reino dos céus, para ser salva, não é? Deixou de ter relação sexual, nunca mais pode ter, não é? Se absteve totalmente de relação sexual. É aquela pessoa que o primeiro marido, não é? Que ela se divorciou, o primeiro marido ou arranjou outro, já não quer voltar, então não conseguiu reconciliar com o primeiro marido, essa mulher, então ela tem que ficar sem casar. Fica então sem se casar. Aramandala bandara bandara bandaraia. Louvou, nanamas. Aleluia. Então, ela fez-se eunuca, ficou por causa do reino dos céus. E o varão fez-se eunuco. Não é? Ele se separou, divorciou da mulher, glória a Deus, e depois não conseguiu reconciliar. Então o que é que ele fez? Partiu para outra? Não. Glória a Deus, ele reconciliou com a sua mulher. Mas se não conseguiu reconciliar, então se fez eunuco, ficou sem se casar. Fazer eunuco é absteve-se de ter relação sexual até à sua morte ou até à vinda de Jesus. Então, esta é uma mensagem, então temos aqui os fundamentos bíblicos desta palavra. Glória a Deus. Agora vamos aqui uma base histórica. Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Aramandaya, playa, suricantas, drianda, ramanagaya. Rai, plá, 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 Saramanaya. Oh, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, quem crê, diga glória, diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Olha aí. Vamos então aqui uma palavra para tu entenderes. Glória a Deus, amém? Aqui uma pergunta. Você sabia que não existia divórcio no Brasil até 1977? Aleluia. E eu pergunto, quando é que foram fundadas as Assembleias de Deus? A título de exemplo, que é a maior denominação pentecostal do mundo. Glória a Deus, amém? A Assembleia de Deus no Brasil chegou ao Brasil, não é? Por meio ou por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, na capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. Agora aqui, seguindo aqui. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então vemos que em 1911 eles fundaram uma igreja chamada Missão da Fé Apostólica. Antes de ser Assembleia de Deus era a Missão da Fé Apostólica. Então em 1911 já tinha igreja, a Assembleia de Deus, mas com outro nome, com o primeiro nome. Depois foi mudada em 1918 para Assembleia de Deus. Passou a chamar-se Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, em 1911, já estavam funcionando, já com o primeiro nome, e em 1918 mudaram para a Assembleia de Deus. Então o divórcio só chegou ao Brasil em 1977.
7. O que vem provar é que jamais, se nem divorciar, podia muito menos recasar, não é? Jamais as Assembleias de Deus, ao início, apoiavam o segundo casamento. Inclusivamente, vou dar um exemplo de outra igreja, Movimento Missioneiro Mundial, do Luís M. Ortiz, do pastor Luís Ortiz, de Puerto Rico. Glória a Deus. Esta igreja, que é uma grande denominação pentecostal do mundo hispano, e era de sã doutrina ao início, nem televisão tinha, era contra a televisão também, não é? Disse que o divórcio iria corromper, glória a Deus, iria corromper não só a sociedade, mas a igreja. Quando saiu a lei do divórcio também em Puerto Rico, também foi por volta dos anos 70, não sei se foi em 74, em que ano foi, quando saiu essa lei do divórcio também lá, porque isto geralmente sai num país, depois começa a sair em todos, glória a Deus, eles se mantiveram contra, ou seja, eles continuaram contrariando, dizendo que é pecado. Da mesma forma a Assembleia de Deus, mesmo saindo a lei, era contra, mas depois foi liberando até que liberou tudo. Então não havia divórcio no Brasil. Então como é que podemos dizer que as Assembleias de Deus ao início eram a favor do divórcio e do segundo casamento? É mentira. Se nem no meio secular havia divórcio, não era permitido, a pessoa podia se desquitar, ou seja, se separar, mas nunca se divorciar. E se desquitasse e fosse viver com outra mulher, essa mulher seria sempre amante e não mulher. Se a mulher se desquitasse do marido, se separasse e fosse viver com outro homem, seria sempre considerado um amante. Se tivesse frutos dessa relação, filhos dessa relação, seriam sempre o quê? Filhos ilegítimos, filhos bastardos, e não Andaramassai, filhos legítimos, glória a Deus. Não seriam herdeiros. Então é bem claro, não é? Estamos a enquadrar isto historicamente. Glória a Deus. Diz aqui, fruto de uma emenda constitucional proposta pelo Senado, a Lei do Divórcio, Lei 6.515 de 1977, permitiu uma profunda mudança social no país. Até então o casamento era indissolúvel. Então qual é o plano de Deus? Até que a morte os separa. O que Deus uniu não separa o homem. Está unido e ligado ao seu marido durante todo o tempo em que o marido vive. Então aqui a lei dos homens estava a favor da lei de Deus, a favor da lei de Cristo. Certo? O casamento era indissolúvel. Aos maridos e esposas infelizes só restava o desquite, ou seja, a separação, que encerrava a vida conjugal com a separação de corpos e bens, mas não extinguia o vínculo matrimonial. Então aqui estava de acordo com a lei de Deus. Não é? Paulo diz, aos casados mandamos o Senhor que a mulher não se aparte, ou seja, não se separa, não se desquite do seu marido. Porém, se ela se desquitar, fica então sem se casar, ou então que reconcilie com o marido. Aleluia. Então estava de acordo com a lei de Deus, esta lei que havia até ao ano de 1977. As pessoas desquitadas não podiam casar novamente. Quando voltavam a se unir com alguém, a união não tinha respaldo legal e os filhos eram considerados bastardos. Ilegítimos aqui, mas vou dar mesmo o termo bastardo, como se gerados de um relacionamento extraconjugal. Além de não terem amparo da legislação, esses casais que viviam em concubinato, segundo o termo jurídico, concubinato entre aspas, sofriam preconceito, especialmente as mulheres. Então, para tu entenderes aqui, glória a Deus, vamos aqui para esta parte. Em 1984 foi realizada a primeira mensuração da quantidade de divórcios com a ocorrência de 30.800 divórcios. Em 2004 houve um aumento para 130.500. Então veja que o divórcio está aumentando de uma forma brutal. Não é? Glória a Deus. Então é muito forte a brutalidade com que os divórcios estão aumentando. Glória a Deus. Quem quer dizer, é brutal. É brutal, glória a Deus. O número de divórcios realizados em cartórios do Brasil foi o maior da história, no segundo semestre de 2020, quando foram contabilizados 43.800 processos. Segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, CNBCF, o aumento foi de 15% em relação ao mesmo período de 2019. A média histórica dessa variação anual é de 2%. Então, meu irmão, é muito, muito brutal. Agora, isto traz consequências terríveis para as crianças, é isso que eu te iria dizer. Quem mais sofre com isto, por vezes, nem é os pais, porque é que um pai, não é? Porque é que um pai se separa, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui o casamento, divórcio, separação.
Quem vai sofrer mais são os filhos. Glória a Deus. Aqueles que mais vão sofrer são os filhos, meu irmão. Vem um para o lado ou para o outro. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão. Ao qual bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E especialmente se o marido é crente e a esposa é crente, Aramanda lá, Basuri, cantas, ainda melhor. Glória a Deus, quem crê diga glória. Sharamandaia. Mas muita gente, irmão, é crente e mesmo assim vai divorciar. E há alguns aconselhados até por pastor. Não é? Outros dizem, mas o meu esposo me traía, a minha esposa me traía. Não. A Bíblia não manda-te divorciar, mas tu insistes por causa da dureza do teu coração, fica então sem casar. Aleluia. E depois pede perdão, que é para não ir para o inferno. Aleluia, porque Deus odeia o repúdio. Não vais fazer aquilo que Deus odeia e ficar por aí mesmo. Isso vai ter consequência. Então, é muito forte esta palavra. Este ensino é tremendo. Aquilo que eu estou a explicar dentro da Bíblia. Então, não existe. Biblicamente, irmão, não existe, irmão. Os filhos é os que vão sofrer mais. Eu pergunto, a pessoa que se divorcia, pensou no filho? Não. Pensou nele mesmo. A mulher que se divorcia do marido, pensou na filha, no filho, nos filhos? Nas crianças, no bebés? Não. Pensou nele, nela mesmo. O varão que se divorciou da esposa, pensou no filho, na filha, nos filhos? Nas crianças, no recém-nascido? Não. Pensou nele mesmo. Amém? Então, o que está por trás do divórcio chama-se egoísmo versus amor à família. Não ama a família, ama-se a si mesmo, é amante de si mesmo e vai ficar de fora naquele dia, se não se arrepender. Amém? Então a palavra é forte, mas tem que ser tem que ser falada. Amém? O que está na origem do divórcio é o egoísmo versus o amor à família. A pessoa pelo interesse pessoal. Não importa o motivo. Seja que motivo for, até mesmo adultério. Onde é que está o perdão? Onde é que está o amor de Deus? O amor cobre uma multidão de pecados. Aquele que ama, perdoa. Se tu não perdoas, os teus pecados também não vão ser perdoados. Ai, minha esposa me traiu. Meu esposo me traiu. Irmão, aleluia. Deus quer reconciliação e não separação. Aleluia. Rindarai, o que Deus uniu não separa o homem. Esses pastores aí que celebram segundos casamentos são cegos e ambos cegos, rumo à perdição de ambos os três. Tanto do casal que casou a segunda vez, como desse pastor que aconselhou e celebrou o segundo matrimónio. Aleluia. É complicado. E muitas dessa gente, irmão, aleluia, já era, sei de vários casos, não é? De pessoas, eu conheço aí uma irmã que era obreira de Deus é Amor, e entretanto na Deus é Amor surgiu lá um homem vindo de outras igrejas, mas que aderiu lá, começou a congregar lá e eventualmente não, claramente, historicamente foi a batismo, levaram-no a batismo. Entretanto, ele foi usado pelo diabo para começar a conversar com a irmã, a aliciar a irmã, e daqui a pouco caíram no ato de adultério. A irmã que já havia sido casada. Portanto, a irmã que era obreira já havia sido casada e estava lutando pelo seu casamento, pela restauração, estava apenas divorciada, e o marido estava lá no norte, também não tinha arranjado uma outra. Mesmo que tivesse arranjado, Deus podia destruir essa segunda união pecaminosa e restaurar o primeiro matrimónio, que é o verdadeiro. Ela estava orando pela restauração do seu matrimónio, de repente não vigiou, ganhou amizade com esse indivíduo que foi a batismo e se envolveu com ele, se deitou com ele. Quando isso aconteceu, deixou de aparecer na igreja de Deus é Amor. As obras passavam lá em casa e ela deixou de aparecer na igreja, se escondeu. Porque sabia, não é? Quando a pessoa se esconde, está em trevas, não na luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, porque são obras do pecado. Então a pessoa, não é? A consciência acusa, deixou de aparecer na igreja, não é? O que é que acontece? De repente vai visitar outras igrejas e há um pastor e uma missionária que aconselham a casá-la, a casar. Não podes casar, não é? Casa, não é? E apoiaram para ela casar. Disseram que ela deveria casar. Então apoiaram esse adultério e casaram. Não sei se ela casou também pela igreja, mas se foi ainda mais aberrante é. Então esses pastores aí que estão celebrando segundos casamentos são pastores de bodes e não de ovelhas. Então são cegos e cegos rumo à perdição de ambos. Todos os três irão para o inferno. É complicado. Alabaia, repa labastéria, orianda labaia. Então, muitas dessas mulheres que agora, falo mais das mulheres, mas os varões também, mas não é que agora já eram crentes, já eram crentes e conheciam a doutrina, conheciam que o casamento é um só. Não é? E uma vez casado, só a morte o pode separar. E caramanaga, sabiam sobre a lei do divórcio, a lei bíblica, sobre o divórcio sobre o casamento, que é pecado. Não é? Muitas dessas pessoas já sabiam, mas depois, com a desculpa, me desviei. Não é? Se desviou,
arranjou um marido ímpio, aliás, perdão, arranjou um namorado ímpio, não é? De repente, noivou, casou com o ímpio e a desculpa aí foi para ganhá-lo para Cristo. Será que ganhaste para Cristo ou ganhaste para o anticristo? Será que estás, não é? Foste usada por Deus ou pelo diabo? A pessoa aceitou a Cristo, mas um Cristo falso, um Cristo por metade. Amém? Não a doutrina verdadeira. Então, muita gente tem sido usada pelo diabo, não é? Quando se desviam, muitas até são obreiras, eram obreiras. Quando se desviam, não é? Vão namorar com ímpios e depois, com a desculpa de trazê-los para a igreja, casam com eles com a desculpa de os ganhar para Cristo. E aí ficam ambos debaixo de maldição. A maldição do segundo casamento é o tema desta mensagem. É forte, cuidado. Então esta palavra é mais forte do que tu já tens ouvido, não é? De muitos pastores ainda entram, da maioria deles. Não digo isto para mim, não vou dizer que sou o único prego, obviamente há mais quem pregue. Mas é uma palavra fortíssima. Cuidado, irmão, com essa maldição do segundo casamento. Glória a Deus. Não é? E depois, glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Eu creio que tenho tudo dito, irmão, que Deus tinha que falar aqui. Nunca te esqueças de uma coisa. Tu agora vais te divorciar, não é? Vais gerar problemas para a vida do teu filho, para a vida da tua menina, da tua filha. Problemas sérios, problemas comportamentais, problemas que atraem até maldição, porque conforme eles veem o mau exemplo do pai e da mãe que se divorciou, um dia mais tarde ele casa, também se discutir ou por qualquer motivo, também vai divorciar também. A tendência é seguir o mau exemplo dos pais. Muitos deles, 80%, vai cair no mesmo erro. Aleluia. Então, meu irmão, pensa no teu filho, na tua filha, antes de cometeres uma loucura, de divorciares. Pensa no teu menino, na tua menina, antes de cometeres numa tragédia, aleluia, de te casar segunda vez, e depois vais para o teu menino e dizes, olha, esta aqui é a tua nova mãe, é a tua madrasta, este aqui é o teu novo pai, o teu padrasto. Irmão. Não existe essa história de madrasta e padrasto, meu irmão. Enquanto a primeira mãe e o primeiro pai estão vivos, isso é heresia, meu irmão. Amém? Não cometas heresia. Aleluia, glória a Deus. Então, esta é a mensagem, meu irmão. Pensa nas crianças, pensa nas pobres das crianças que vão sofrer muito, vão chorar muito só com o problema, com a separação dos pais, já vão sofrer, porque depois vai ficar uns dias na casa de um, uns dias na casa do outro. O pai vai brigar com a mãe pela posse do filho. Vai haver mais discussão, mais briga. Aleluia, um contra o outro. Aleluia, daqui a pouco os filhos vão estar contra os pais. Fica a favor de um, em detrimento de outra, divisão na família. Isso veio do capeta, meu irmão. Aleluia, é hora de reconciliação, é hora de restauração de matrimónios, é hora de fazermos o que a Bíblia manda. Aleluia, é hora de mandarmos pastar esses pastores de bodes que celebram o segundo casamento. Vão pastar para outro parque, vão se converter. Oh, glória a Deus. É hora de dizermos não às leis mundanas. Dizemos não às leis do divórcio, não à lei do segundo casamento, e sim à lei de Cristo, sim à lei do matrimónio. Porque é que Deus odeia o divórcio? Malaquias 2,16, porque o Senhor odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio, porque Deus ama o casamento. Amém? Vamos fazer aquilo que Deus ama e não aquilo que Deus odeia. Que Deus em Cristo vos abençoe. E se alguém caiu nesta asneira de se casar a segunda vez, é a hora de tu te separares. É a hora de solveres essa união. Porque não te é lícito possuir essa mulher. Porque ela é esposa do primeiro marido ainda. Mulher, não te é lícito possuir esse marido porque ele é esposo da primeira mulher ainda. Assim diz o Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Esta é a palavra profética para vós todos. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha assim sobre vós o tempo do refrigério. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.